Mais de 70% da superfície da Terra é coberta pelos oceanos. O pulmão do mundo é aqui. Metade do oxigênio que respiramos é produzido pelos oceanos. E neles existe uma biodiversidade marinha incrível que sustenta a vida na Terra. Os oceanos absorvem cerca de 30% do dióxido de carbono emitido pelas atividades humanas e mais de 90% do excesso de calor gerado pelo aquecimento global. Além disso, a movimentação das massas de água transportam e distribuem nutrientes e calor por todo o planeta. Sem eles, o clima na Terra seria inabitável. Em reconhecimento à sua importância e necessidade de preservação, a ONU estabeleceu a Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável, que compreende o período de 2021 a 2030. Essa iniciativa busca promover a ciência que precisamos para o oceano que queremos. Mas para proteger os oceanos, é preciso observá-los de perto. A observação e pesquisa nas zonas costeiras é extremamente importante. São nessas áreas, entre o continente e o oceano, que 55% da população brasileira reside. No Brasil, a observação da costa é feita pelo Sistema de Monitoramento da Costa Brasileira, o SINCOSTA, o maior sistema de observação costeira operante no país. Criado em 2012, o SINCOSTA está em constante crescimento. Sua sede fica localizada na Universidade Federal do Rio Grande, no Centro de Estudos dos Oceanos e Clima. Mas seu monitoramento é feito ao longo de toda a costa brasileira, do Amapá até o Rio Grande do Sul. O Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação criou a Rede Clima. A Rede Clima é uma rede com objetivos bem amplos e o maior deles provavelmente seja de auxiliar o governo federal a estabelecer políticas públicas em relação a mudanças do clima. Foram criadas várias sub-redes, no total dá mais de 16 sub-redes. E uma delas foi sub-rede Zonas Costeiras. Então, como a FURG desempenha um papel fundamental, né, no trabalho dos ecossistemas costeiros, inclusive a missão da FURG, né? E nós começamos a organizar essa rede nacional, com participação de pessoas de todos os estados. Fizemos um workshop aqui em Rio Grande, muito interessante. Publicamos um livro sobre as lacunas do conhecimento que existia em zonas costeiras no país. E num segundo evento que nós fizemos na Bahia em 2011, nós chegamos a uma conclusão que era inevitável, não é nada surpreendente. Não existia uma rede de coleta contínua de dados e distribuição desses dados ao longo dos estados brasileiros. Então nós assumimos um compromisso conosco, né, com os professores dessas universidades, de criar a rede. E aí a gente apresentou uma proposta para o Ministério de Ciência e Tecnologia da construção desse SINCOSTA como sendo um produto da sub-rede Zonas Costeiras. A sede do SINCOSTA ela é na FURG, né? Mas o SINCOSTA ele hoje já está presente em 16 estados, né? Contando com os estados que começaram, que foram no sul e do sudeste. A gente começou uma expansão, a primeira expansão para o nordeste foi a Bahia. Hoje a gente já tem boias no Ceará e em Pernambuco. E estamos também agora avançando para a região mais para o norte do país, a região que o pessoal conhece como margem equatorial, né, através da Rede Nacional de Observação e Monitoramento Oceânico também. Então, os equipamentos já estão lá, aguardando agora a autorização de lançamento. Então, não, o SINCOSTA, a sede dele aqui, né, mas, no entanto, existem equipes locais muito bem estruturadas em outros estados. Equipes locais são treinadas para manter os equipamentos e garantir que os dados estejam sempre disponíveis. E desde então, a estratégia utilizada para que ele funcionasse foi uma estratégia que a gente pensou que seria corresponsabilidade, coparticipação e corresponsabilidade. Então, com esse tipo de ação, né, coordenado por nós aqui em Rio Grande, o sistema foi crescendo. Entendeu? Mas é fundamental o trabalho que é feito aqui, dirigido pela ELA, entendeu? Que se não fosse, não funcionaria. A gente tem sempre um trabalho bem organizado, no sentido de cumprir todos os cronogramas de projeto, né? A gente precisa manter as manutenções em dia,
a gente precisa dos trabalhos de desenvolvimento pela equipe de engenharia esteja sendo executado, todas as manutenções, porque vem muitos equipamentos para a FURG, tá? A gente faz toda a manutenção do Sincosta, tudo que é possível ser feito no local é realizado no local, e o que precisa dos especialistas, precisa dos engenheiros, então é organizado aqui na FURG. No momento que tem uma equipe trabalhando na boia, configurando essa boia para transmitir esse dado, tem a equipe do sistema, né, que tá se preparando, né, está recebendo esse dado num servidor e preparando o site para transmitir esse dado. Esses dados são acessíveis online, de graça, através do portal Sincosta e são utilizados por estudantes, pesquisadores, órgãos públicos e empresas privadas. Os dados do Sincosta são utilizados em modelos hidrodinâmicos, biogeoquímicos e climáticos, fundamentais para o entendimento dos ecossistemas costeiros, para as operações portuárias e para a gestão ambiental costeira. O Centro Nacional Multiusuário Sincosta é uma iniciativa pioneira no Brasil, que marca um avanço na gestão compartilhada de infraestrutura científica em ambientes marinhos. Como o primeiro centro nacional com equipamentos operando diretamente em águas costeiras, ele gera dados contínuos de acesso aberto, permitindo que pesquisadores de qualquer instituição solicite seu uso para coleta de dados, desenvolvimento de tecnologias e validação de modelos. O que mudou agora é que, geralmente, os centros nacionais multiusuários, né, são laboratórios, né, de grande porte, né, que permitem que os pesquisadores tenham acesso a equipamentos que geralmente eles não teriam, né, se não tivesse essa infraestrutura de equipamentos para poder fazer suas análises. Nós somos o primeiro Centro Nacional Multiusuário do país em oceanografia. E a diferença é que, ao invés do pesquisador vir fazer a sua análise, a gente entrega o equipamento para que esse pesquisador leve para fazer a sua análise. O Centro Nacional Multiusuário ele vai para o mar, ao invés do pesquisador vir para o centro, né? E isso faz com que a gente permita que novos cursos, né, que estudam o oceano tenham, então, equipamentos de médio e grande porte disponíveis para realizar né, as suas pesquisas com maior robustez, né, produzam mais dados. Sua gestão é feita por um comitê gestor, que garante transparência, critérios científicos e sustentabilidade, promovendo uma ciência colaborativa, aberta e de impacto social. Ao promover o uso compartilhado de uma infraestrutura estratégica e de alto custo, o Centro Nacional Multiusuário Sincosta fortalece a cooperação entre instituições e evita sobreposição de esforços. Essa abordagem otimiza recursos públicos e impulsiona a produção científica e tecnológica no Brasil. Além disso, o centro desempenha um papel crucial na formação de recursos humanos qualificados, integrando ciência e gestão ambiental de maneira eficaz. Essa integração não apenas enriquece o conhecimento, mas também contribui decisivamente para o avanço do Brasil nas agendas internacionais de monitoramento costeiro e oceânico. Com iniciativas que promovem a colaboração e a eficiência, o Centro Nacional Multiusuário Sincosta se destaca como um pilar fundamental para o desenvolvimento sustentável e a inovação no país. A ideia de passar o projeto Sincosta, que agora, né, ele deixa de ser um projeto, né, e ele passa a ser um centro nacional multiusuário, entende, com financiamento da FINEP. Mas essa prática que a gente tem dentro do Sincosta, a gente quer levar para o centro. O Centro Nacional Multiusuário vem encaixar muito bem dentro da filosofia do Sincosta, entende? Então eu acho que vai ser uma experiência muito interessante. E eu acho que vai ser um sucesso, pela experiência que a gente tem. É muito gratificante. Essa que é a palavra. Eu acho que é muito gratificante poder gerar uma informação, disponibilizar publicamente essa informação para que todos os setores da sociedade façam o melhor uso possível. Através de parcerias estratégicas, o Brasil se posiciona de maneira proativa no cenário global, assegurando que suas capacidades científicas e tecnológicas sejam amplamente reconhecidas e valorizadas.